Muito bem, estamos de volta agora. E é aquele momento, galera. Qual momento, professor? É aquele momento que a gente vai pegar, fazer aquela revisão rápida, porque daqui a pouco tem atividade, não é isso, Tatá? Se liga, galera, essa é a nossa aula 49.2 e nós estamos falando de quê? Não é de jacaré, não é de abelha, não, já foi tudo isso. A gente tá falando de caprinocultura, os caprinos. Isso. Tá bom? E é a aula 49.2. É, isso E, mesmo. Tatá, o que a gente vai ver nessa aula 49.2? A gente falou sobre as raças, aí a gente envolveu as crioulas, canindé. Vai falando, eu tô finalizando a aula, É vai. porque o amarelinho tá ali, né? Ei, se alguém der um print, vai ficar aquele meme. Muito bem, vamos falar sobre manejos. Manejo e criação. Quais são as raças indicadas, quais são as doenças e manejo de reprodução. Detalhamos cada uma dessas etapas. Galera, olha aqui, ó. Então a gente viu que essas raças, né, professor? Existem as mais específicas, né? Que a gente canidé, Sim. a malhada numa Sim. repartida. Que Fazer são as uma mais comuns aqui coisa. na nossa região. Meu diretor, olha só. Vamos falar de raças, falar de doenças e manejos. Agora é o momento de just moment you take the book, o material que você recebeu, você vai riscar todos os principais tópicos porque tem agora atividade. Aumenta a tela para nós, diretor. Ele faz isso, olha. Ele demora. Primeiro, nós vimos aí, ó, Aí. as principais raças. Só que agora nós vamos deixar aqui na tela as raças que nós encontramos aqui mais no nosso Brasil, na nossa região. Nós falamos das outras que estão todos no Brasil, mas no norte nós temos aí, galerinha, ó, a moxotó, a morata, nós temos a canidé, a repartida, a mambrina. Também temos, em relação ao Brasil, da canidé e a moxotó para carne e para leite. Então volta aqui um pouquinho. Lembrando dos caprinos, o boier, que foi o primeiro sobre carne, nós temos aí também toda a toda a característica para leiteiras, que é o rubre bem desenvolvido. Depois nós falamos sobre doenças. Quais são as principais, professor? Em caprinos são acometidos várias doenças, entre as quais a linfadenite caseosa, que é o mal do caroço. O ectima contagiosa, boqueira. E também tem a pododermite frieira, que aí, pessoal, aqueles processos do casco, que tem que raspar, principalmente em épocas que está muito, o quê? Chuvosas, tá bom? Além das doenças causadas por ectoparasitas, como piolho, mirízas, que são aquelas bicheiras, tá bom? Sarnas, principalmente aquelas causadas por endoparasitas, que sequestram, que faz com que o animal fique um pouco debilitado imunologicamente. Aí, esses parasitas oportunistas conseguem se manifestar. What is this? O que significa isso, professor? Controlar a infestação. Até um certo nível de parasitose não causa doença. Qual é o problema? É quando tem uma queda na imunidade ou ocorre uma proliferação no ambiente e infestação dos animais. Por isso, quando a gente viu aquele nosso vídeo na aula, tem também os manejos, os horários certos para você... Horários certos para o quê? Em relação às infestações, para você amenizar e controlar essas infestações. Perfeito. Agora a gente vai dar um tempinho para você fazer e conhecer suas atividades. Já a gente volta. Isso, mais uma coisinha, galerinha. Sempre ficar atento a um item. Não se preocupe, responda aí durante... Explicação? Não, eles vão fazer atividade. Sim, durante a atividade, apareceu uma dúvida, verifica o material que já está com você, volta lá, que a gente sempre manda o material antes, e quando a gente retornar, a gente faz a correção juntinho, tá bom? Perfeito. Até daqui a pouco. Tchau.
Voltamos. Foi vapt-vupt. Não é a escola do professor Raimundo, mas o tempo passa. O tempo voa. E a mediação continua numa boa. Vamos voltar. Vamos dar aula que a gente vai dançar. Deu um gap. Meus queridos, é um hotspot. Ei, olha só, hoje ele tá demais. Hoje botaram algo no café. É biologia. Ele entrou na evolução, ele entrou na ecologia, ele entrou na genética, ele tá demais. Meus queridos, agora, just a moment, é o momento de corrigir. Estava pensando numa palavra correta. Vamos corrigir as atividades. Mas, Tabita, se tiver alguma questão aberta, a gente vai explicar. Ei, desculpa, hoje o negócio tá aqui, tá? A gente vai explicar, com certeza. Ei, vamos deixar sempre a tela aberta, grande, vamos ler as perguntas e, ó, não se preocupa, não precisa estar o quê? Igual as palavras, não é isso? Vai dar tempo de você colocar entre parênteses. Não começa, não, se eu começar a rir, uma palavra que você esqueceu aí. Claro, o que acontece, tá? Às vezes nossos estudantes, eles discorrem. Dá um gap neles. dá um gap, dá um branco. Aí, eles, na verdade, eles colocaram, descreveram o significado. Né? É bom sempre você estar exercitando, colocando em parênteses o conceito. Sim. A palavra técnica. Outra coisa, se tiver necessidade, a gente volta, né, Tatá? Com certeza. Ao slide para esclarecer. Volta. E questões fechadas? Don't you worry. Não. Don't you give me my life. Don't forgive me. Don't you worry, right? Não sei lá. Diretor! Aumenta a tela para nós, que eu tô naquele... Como é que é? O mundo imaginário que a gente chama? Como é que é, diretor? Gente, eu amava, diretor. Você já ouviu falar do mundo do Bob? Mundo de Bob? Ah, mundo do Bob. Não, mas a gente tá naquela... O ambiente virtual, como é que chama agora? Ai, diretor, que decepção. Ah, tu tá no sei o que, inverso? É, no meu multiverso! Multiverso. Mas tudo tá agora? Eu tô no meu multiverso. Olha! Ela botando as garrinhas pra fora no último dia de aula! As máscaras estão caindo, Brasil! Bora! Eu não posso falar alto. Não tô entendendo. Nada. Você tá demais. Vamos, gente. Questão número 1. As máscaras... Vai se afogar agora um café, quer ver? Questão número 1. Esquematize o ciclo reprodutivo. Mas, menina, que coisa. O quê? Absurda isso que você falou. Esquematize o ciclo reprodutivo dos principais velhos de caprinos brincando. e ovinos. Não, tu é doido. Ela falou assim, ele sempre teve um... Olha, tá certo. Não é de hoje que eu te conheço, não. Era mais assim, mais tenso. Deus opera, Tatá. Ei, Deus opera. Traz maturidade. Deus opera. Amém, Senhor. Ah, tem algumas falhas? Tem por quê? Sou humano, mas Deus opera. Todos temos. Vamos lá, Senhor. Vamos lá, então? Nessa questão aqui, você iria fazer... Ó, se você é um bom desenhista, coisa que eu não sou, mas você vai colocar o esqueminha lá, ó. Qual é o esqueminha, professora? Aquele que a gente colocou na última, né? O último slide ali. Onde você tem um ciclo dessa parasitose, dessa infestação. Então, enquanto os nossos estudantes, com certeza todos desenharam, todos acertaram essa questão, alguém pode estar se perguntando, professor, por que o senhor fez a gente desenhar isso? Qual a importância? Primeiro, pessoal, a gente consegue observar que nessa questão, no desenho, o ato de desenhar também é transferir de uma forma que você concretize isso na sua cabeça. Poderia ter colocado aí, mas você concretiza. Tomar o cuidado dentro do manejo alimentar desse animal. Qual é a questão, professor? Evitar com que ocorra a liberação desses animais
muito cedo, nos primeiros horários da manhã, porque ainda tem o orvalho. E aí os vermes do processo de coevolução, eles se direcionam para a grama, para o pasto. Então, é bom deixar o quê? Soltar esses animais para pastar quando estiver mais seco. E aí você tem tempo para fazer os manejos internos. Professor, mas em época de chuva, como é que eu faço? Em épocas que amanhece chovendo, então você tem que estar mais atentos ao manejo de vermifugação. O objetivo, diminuir, amenizar a infestação no ambiente e também, por exemplo, mesmo que o ambiente esteja contaminado, o animal está preparado, porque se ele se infectar, o outro parasita, o remédio está fazendo efeito durante o processo de digestão, tá bom? Então é sempre bom você estar lembrando sobre esses fatores. E outro, pessoal, com uma lupa, né? Claro que é bom você tomar muito cuidado, mas se você colocar aí no Google, pegar as imagens do ovo, a morfologia do ovo, a morfologia do parasita, coletar amostras, fazer uma diluição e ver em microscópio, dá para observar, né? Mas isso aí já é uma prática, a gente pode pensar até para o ano que vem, para fazer esse tipo de prática, eles filmarem. Claro que a gente vai fazer aí uma externa, mostrando todo o processo e verificar como a gente consegue, pelo menos, alternar o aparelho. Por quê? Tem muitas técnicas que você pode ver, mas é claro que é uma técnica não de diagnóstico, que a gente faz com o próprio celular, que amplia esse processo de identificação. Entendeu? Fica a dica, é verdade. Vamos para a questão de número 2? Quais são as principais raças caprinas leiteiras? A gente vai lembrar aí. Nós vimos a de corte. Tem a boia que é a de carne, né? Robusta, como já se falou, parece um pitbull caprino, né? Mas a gente, em relação à leiteira, o que a gente tem que observar muito, porque o professor destacou? Vamos lá. O rubre, né? Do Isso. animal. Olha lá. Olha só, galerinha. Tem as raças alpinas americanas e a Tugendborn. Essas raças já têm os rubros bem desenvolvidos, tá bom? E aí você tem que tomar um cuidadinho, por quê? Porque o que a gente fala nós estamos falando de reprodutores, não é o mesmo processo de manejo alimentar para a criação, tá? Então tem uma demanda. Na questão 3 agora. São todas as outras, né? A Anglo-Núbia e a Saanen, que também são raças para leite. Só que aí nós estamos vendo, nós temos um macho, tá? E aí uma fêmea. Menina, agora eu vendo essa foto aqui, lembrei de por que... Deixa ele quieto. É a pergunta que tu ia fazer? Por que você chama? Vamos para lá. Vamos. Tá bom. Questão do número 3. Os caprinos são acometidos por várias doenças. Sim, algumas provocadas por endoparasitas. Professor, o que são endoparasitas? São aqueles que nos infectam por lado de dentro. E outros por endoparasitas. Como? Provocado por endoparasitas e outras por endoparasitas? Acho que é ectoparasitas, né? Tem duas endoparasitoses aí? Isso. Então, pessoal, acho que uma aí é por endo e outras por ecto, tá? Como é chamada a doença conhecida como mal do casco, sarnas, linfadenite caseosa, pododermatite, miíases ou ectima. The answer is linfadenite caseosa, tá? Que tem que fazer sempre o corte do casco para que você evite que ocorra esse tipo de infecção. Qual é, professor, em que período nós temos que ficar mais atento? Período chuvoso, mas se você, no período de estiagem, não significa que não vai chover. Tem um ambiente que é muito
alagadiço ou com a textura de solo muito argilosa, sempre periodicamente você tem que fazer esse tipo de manejo. The question 4. Descreva o comportamento das cabras no cio. The answer is... São vários atitudes, comportamentos que eles vão tanto o macho quanto a fêmea, que você vai identificar e sinalizar que eles estão nesse olha período. só, inquietação do animal é diferente, pessoal. Essa inquietação é diferente do comportamento animal que ele sempre está interagindo com os outros, tá? Essa inquietação do animal, ela vem junto com outras atividades, como vocalização. O que é a vocalização? A vocalização, na verdade, quem faz é o macho. Como? Ele sente o odor que a fêmea começa a exalar, só quem consegue ver isso é o macho, e aí ele sente, ele pega e fica fazendo assim com a boca, e sai baba, ele fica batendo o maxilar inferior com o de cima. Cachorro faz isso, porco, o cachaço, quando sente a fêmea fio, ele bate, ele faz um barulho, e baba na lateral. E aí nós temos a micção, né? Muitas vezes, para quem não é da área, quando uma cachorro, uma fêmea, canina está no cio e ela mija, ela sangra. O macho vai lá e lambe aquela urina e pega desse jeito. É o que acontece também lá nos caprinos ou ovinos. Batem na lateral da cauda, né? A cauda é sempre erguida e ela fica batendo. Então aquilo começa a dar uma estimulando, aí a vai incha, fica mais avermelhada e começa a escorrer um muco. Esse comportamento homossexual, o que é isso que a gente observa? É quando uma fêmea está montando na outra. Isso é muito natural. Agora, natural para sinalizar que a fêmea está apta a cruzar. E lembra que isso tem que tomar cuidado porque tem um peso e a idade, lembra? Tem um peso de 5 aos 6 meses, já espera-se esse tipo de comportamento com o peso. Só que quando a gente vê isso em macho, aí o que acontece isso? Isso é questão de hierarquia. Ah, professor, mas não é que ele está entrando na puberdade? É porque você tem que tomar cuidado que machos a gente castra, né? Lembra que macho que vai para engorda castra. Então você não deixa ele próximo de quem? Do que não é castrado, do reprodutor. Porque dá briga, eles se machucam, tá? Certo. Aí já falamos da vulva avermelhada, falamos do forte comportamento em relação aos outros. Perfeito. Essas aí. Próxima questão. Questão número 5, né? Então, na questão número 5, pessoal, existem 3 sistemas de acasalamento para caprinos e ovino. Explique por que é considerado o mais simples e em que sistema de produção é utilizado. Então, meus queridos, aí são 2 respostas. Vocês vão colocar aí para nós os 3 tipos, os 3 sistemas de acasalamento e qual deles é o mais simples. The answer. Então, meus queridos, nós temos aí, os 3 sistemas, os 3 tipos de acasalamento. Nós temos monta natural, controlada e artificial. O qual é considerado o mais simples deles? O tio vai colocar aqui, Pelo amor da minha significância. Tem hora que... Monta natural é o considerado mais simples, porque é o reprodutor que se encarrega de encontrar a fêmea apta a ser montada. É utilizada com maior frequência em criações como sistema de reprodução extensivo. Justamente a segunda pergunta. Isso, por sua menor necessidade de intervenção humana. Quando é utilizado isso? Para a produção familiar. Perfeito, tá bom? Professor. É isso aí. Meus queridos, gente, finalizamos agora a correção das nossas atividades. Mas, don't you worry. Não se preocupe, daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão geral desta aula, que é já vou ficando assim, bicudinho. O coração tá apertadinho? Não se preocupa não, a gente volta já já. Tchau. Beijão!